Matheus e eu sou integrante do grupo do Dia Plus e eu estou aqui para explicar para vocês um pouco mais sobre o nosso projeto. Bom, o Dia Plus é um dispositivo desenvolvido com a intenção de ajudar quem faz uso de fraldas, quem tem seus movimentos debilitados, quem tem algum tipo de deficiência física que realmente dificulta o seu movimento, a sua forma de locomoção e pessoas com incontinência urinária que seja necessário fazer o uso de fraldas realmente. Bom, como objetivo nós temos realmente melhorar a vida desses pacientes, facilitar a vida deles, tanto dos pacientes como a dos cuidadores desses pacientes, e no geral tanto o conforto dele quanto a saúde mesmo, porque o uso de fraldas, tanto pelo tempo que você fica com a fralda, tanto pelo tempo que ela pode ficar suja, ela pode trazer diversos malefícios à própria saúde, como por exemplo a dermatite, ou então o tempo e a posição do paciente pode trazer, por exemplo, a úlcera por pressão. Então, nosso dispositivo ele visa melhorar a vida e Bom, a úlcera por pressão, como o próprio nome já diz, é autoexplicativo, são lesões causadas na pele, na parte superficial da pele, por muito tempo em exposição numa mesma posição. Por exemplo, acontece muito, na maioria das vezes, com pessoas que possuem seus movimentos debilitados. Alguém que não consegue se mudar por conta própria de posição. Acontece na maioria das vezes também em pessoas em decúbito dorsal, deitada de costas. Então, nosso dispositivo ele visa ajudar esse tipo de pessoas e os cuidadores dessas pessoas a lembrarem, a saber o tempo certo de mudar a pessoa de decúbito. Bom, vou falar um pouco sobre a úlcera por pressão e como a gente conseguiu linkar a dermatite e a úlcera por pressão com a incontinência urinária. A gente vai começar falando dos idosos, porque é nessa fase da vida que o ser humano ele fica mais frágil e que acomete mais essas doenças. Normalmente ele fica em estado de cama, ele fica cadeirante, ou então ele adquire a incontinência urinária, que ele não contém mais, ele não tem mais a capacidade de conter a urina ou então as fezes, e então é necessário o uso das fraldas. Daí então surge a dermatite. Por que a dermatite ela é um grande problema e como ela surge? Bom, a dermatite ela acontece quando a urina ou então as fezes ficam um grande tempo em contato com a pele humana. Daí então gera dermatite. Ela é uma infecção e pode gerar coceira e dificultar ainda mais o tratamento desse paciente. E o outro problema é a úlcera por pressão. Bom, a incontinência urinária é um dos fatores que causam a úlcera por pressão. Outro fator é a demora na troca de decúbito. Decúbito é uma área, basicamente a posição de descanso. Quando a pessoa ela fica muito tempo na posição de descanso, isso gera isquemia. A isquemia é uma pressão prolongada em uma proeminência óssea. Nosso grande objetivo nesse estudo é diminuir as possibilidades do paciente obter e gerar a dermatite e a úlcera por pressão, porque isso pode facilitar o tratamento, como diminuir os gastos com o tratamento. A gente vai fazer isso com o nosso dispositivo. Ele visa avisar as pessoas, os cuidadores ou então aos familiares de quem estiver cuidando do paciente quando a fralda estiver úmida. Ou seja, a gente vai estar cortando a principal causa da dermatite, que é o contato prolongado de fezes e urinas na pele da pessoa. Outro fator é a gente vai avisar aos cuidadores e aos familiares quando é para trocar a pessoa de decúbito.
cortando também, além dos principais fatores, que é a demora na troca de posição do paciente, a gente vai estar limpando, né? Tipo, corta. Com a osteopressão, a gente vai minimizar, porque a gente vai estar avisando aos cuidadores e familiares quando é necessário haver a troca de decúbito do paciente. Evitando também quando você fala que a fralda da pessoa precisa ser trocada, você evita a não oxigenação desse lugar. Por exemplo, quando está úmido, não tem oxigenação. E sem oxigenação é um dos fatores também de que influenciam para a osteopressão. A gente consegue introduzir essa parte metálica na fralda que esbarra no gel sem incomodar o paciente, nem sequer perfurar ou algo do tipo. Bom, essa ponta, assim como mostra, é para perfurar a primeira camada de tecido da fralda até chegar na parte em que se encontra o gel, porque assim vai poder medir a umidade. E esse é o formato em aspiral da parte metálica, da ponta, né, metálica do dispositivo. Esse aqui foi o protótipo que a gente conseguiu fazer. Ele mede mais ou menos 7 mm, 6 ou 7 mm. Essa haste aqui é para ser colocada no dispositivo e apenas a parte onde se encontra a aspiral será onde será introduzida na fralda. É isso. Para diminuirmos os casos de dermatite e úlcera entre os acamados, utilizaremos um microcontrolador Arduino, entre outros dispositivos e componentes auxiliares. O código irá conter duas partes principais. A primeira irá indicar a umidade da fralda a partir de um sensor, e com isso saberemos se ela está suja ou limpa. Caso ela esteja suja, indicaremos ao cuidador para trocá-la com um LED vermelho e um buzzer, que é uma pequena sirene. Se ela estiver limpa, utilizaremos um LED verde. A segunda parte é um temporizador, que ocorre de 1h30. Com isso, indicaremos ao cuidador para trocar a posição do acamado, para que ele fique mais confortável e diminuir as chances de úlceras. A água, quando ela tem sais, ela vira uma condutora de eletricidade, e é justamente o que a urina tem. Ou seja, quando ela entra em contato com as duas hastes, vai falar porque é necessário trocar a fralda. Pode terminar.